bom dia, alunos, boa tarde, boa noite para quem está assistindo, né, em outros horários. Nós vamos continuar o conteúdo sobre o período regencial e agora nós vamos finalizar o conteúdo mostrando as diversas revoltas que acontecem nesse período histórico, principalmente devido à ausência do poder do imperador e assim as elites se degladiando pelo poder. Então é notório e claro que na regência você trabalha dois momentos: um avanço, né, da oligarquia rural sobre o poder, uma vez que ela já desejava governar, mas era impedido pela figura do imperador, e nesse momento então, sem a figura do imperador, ela tentando governar as províncias de forma autônoma. Então as elites brasileiras brigavam pelo poder local, enquanto outros brigavam pelo poder centralizado na mão do Rio de Janeiro. Então nós temos dois momentos: um avanço liberal, 5 anos, né, de 31 até 36 mais ou menos, e o regresso conservador. Então há um momento da regência que é um avanço para a autonomia e depois um regresso para a centralização. Ora, e por que acontece isso? Porque a regência é marcada por alguns momentos específicos, né? Eu até coloco aqui para vocês no Word esses momentos específicos. Então a regência é de 31 a 40 e você tem 3 tópicos que são importantes tratados aqui para relembrar e iniciarmos então esse processo de revoltas, né? Nós temos aquela disputa que eu acabei de falar de centralização versus descentralização, e aí vai vir o ato adicional de 34, e esse ato adicional de 34 promove, na visão de algumas pessoas da época, um republicanismo, um federalismo, uma autonomia das províncias, né? É o momento, e é claro que se mostra o conflito, né, da sociedade presente. As 3 classes, né, a média, as classes mais baixas e as elites querendo governar de forma autoritária para eles. Então, na visão das pessoas da época, ao permitir o federalismo, ou seja, a autonomia das províncias, na visão da elite, isso deixa as pessoas mais livres, sem controle. E esse ato adicional de 34 será responsabilizado por causar essas revoltas. Ora, mas professor, por que acontecem essas revoltas? Geralmente, ao analisar as revoltas na República, nas regências, né, você tem 3 motivos principais. Eu destaco a crise econômica, que eu acho que é muito importante entender, o modo de vida, as pessoas cansadas com a situação, né? A própria elite descontente com a excessiva centralização, daí então a propor, né, o ato adicional de 34, e o descontentamento da população de modo geral, tanto de escravos, e aí trazendo à tona o fantasma do haitianismo, né? O Brasil vai virar o Haiti, e as elites cansavam de falar isso. Sempre quando acontecia uma revolta negra, voltava-se ao tema do haitianismo, né? E vai ser igual a ilha do Haiti, os negros vão tomar o poder e vão expulsar todos do Brasil, né? E a questão dos trabalhadores livres numa situação de vida horrorosa. Então aqui agora eu vou elencar algumas revoltas, né, mostrando quais são elas. Obviamente foram muito mais revoltas, mas a gente elenca aquelas que tiveram uma proporção maior e causou um impacto, né, social. Então nesse mapa aqui eu vou te mostrar as principais revoltas. Nós iremos comentar um pouquinho de forma bem breve e rápida, tá? Então tá lá o período regencial, 31 a 40, e você tem as principais revoltas. Perceba que as principais revoltas estão localizadas nas áreas onde há uma crise política, onde já aconteceu outras revoltas ao longo da história do Brasil. Então, Nordeste, né? Bahia, o Maranhão, que também já é outro local que já, na época da mineração, tiveram revolta, a revolta dos Beckman, por exemplo. O Pará, que é uma questão de situação social, de pessoas que estão vivendo em palafitas, as pessoas eram muito pobres, então
uma situação de crise econômica, uma situação social. Uma revolta negra também na Bahia, olha só a Bahia como foco, né? A revolta dos malês, essa de forma interessante, porque é uma revolta de escravos que tinham o islamismo como profissão de fé, é interessante isso também. E no sul, a diferente de todas, porque é uma revolta da elite local sulista, principalmente devido ao preço da carne, do charque. Então é uma questão de importação e exportação da carne da Argentina. Então aqui eu faço um quadro comparativo e eu peço a vocês também para produzir esse quadro no caderno. Eu acho que fica legal, vai ficar bonitinho, vocês fazendo aquele caderno bem florido, bem lindinho, mostrando para vocês as principais revoltas. São elas: Cabanagem, Sabenada, Revolta dos Malês, Balaiada e Guerra dos Farrapos. Geralmente, atualmente, as que mais caem em prova, principalmente do Enem, é a Cabanagem e a dos Farrapos, porque é uma comparação entre as duas na questão, no quesito da composição social do movimento. Farroupilha sendo elite, Cabanagem as pessoas mais pobres da sociedade, que viviam em cabanas, em palafitas, e até hoje tem muitas pessoas que vivem em cabanas, né, e em palafitas. E a revolta dos malês, devido à questão dos negros se revoltarem, e esses negros sendo, após a revolta deles, eles sendo reenviados à África. Eles nem mataram os caras, mandaram os caras embora. Você tem que ter noção que eles não queriam mártires na sociedade brasileira, né? Alguns, obviamente, morrem, são mortos, alguma parte são enviadas de volta para a África. Então, dessas revoltas, concentraremos na Cabanagem, na Guerra dos Farrapos e na Revolta dos Malês. A Cabanagem, então, acontece por 5 anos no Brasil, de 35 até a 40, no Pará. E os envolvidos, geralmente, são negros, mestiços e índios. Por quê? Por causa da questão social. É interessante pensar aqui, na questão da Cabanagem, é que há outras pessoas envolvidas que não são citadas. Quem incita o movimento a ocorrer são os líderes políticos da elite. Isso que é interessante. Entretanto, quando você leva o povo a revoltar, a elite perde o controle sobre ele. E aí a questão de apelo, né, quando os cabanos, né, são chamados assim, o pessoal que participa da cabanagem toma o poder do Pará, a elite fica com medo. Aquela mesma, né, opositora que queria mostrar que o ato adicional não funcionava, ela teme agora o poder ficar na mão de negros, mestiços e índios. Então a necessidade de repressão do movimento. A elite local se retira, essas pessoas continuam a revolta, né? A intenção dos escravos aqui é a abolição da escravidão. Então olha que interessante, isso é uma questão na época muito progressista, que queria muita mudança, e as pessoas queriam manter a escravidão na sociedade, não gostaram disso, a proporção que tomou o movimento. O governo nacional, com a Guarda Nacional, reprime e destrói o movimento, claro. O outro movimento que eu falei, que a gente compara com a Cabanagem, é a Guerra dos Farrapos, que acontece no Rio Grande do Sul. E esse aqui dura quase 10 anos. Só é resolvido quando Dom Pedro II sobe no poder. Tá? Olha para você ver que essa aqui perdura durante muito tempo. Eu até comentei em umas aulas ao vivo que essa revolta, de modo geral, a Rede Globo até construiu uma minissérie sobre ela, que foi A Casa das Sete Mulheres, e que eu acho que vale a pena conferir, que é uma série, apesar de romanceada, né, toda produzida com personagens obviamente fictícios e alguns personagens reais, né, mostra uma característica da guerra. É interessante, tá? Vale a pena conferir essa minissérie da Globo. Então ela acontece por quase 9 anos, né? Qual que é a grande questão? O poder central aumentar o preço da carne sobre o pessoal que produzia no sul, a elite do sul, e ao mesmo tempo permitir a entrada da carne argentina com um preço mais barato, aumentando a competitividade. E isso levou a uma insatisfação, foi a gota d'água, uma vez que o sul já desejava a separação em relação ao Brasil. Então quem participa do movimento
os grandes fazendeiros, as camadas médias urbanas, né, que eram bem da elite mesmo, né? E interessante que entre o movimento haviam pessoas que queriam a abolição da escravidão e outras que não queriam, o que fez o enfraquecimento do movimento. Esse talvez pudesse ser um movimento mais feliz, né, se continuasse, se não tivesse esses conflitos internos em relação a manter ou não manter a escravidão. E isso aqui teve um grande acordo. Esse movimento não cessou, o governo central não conseguiu destruir o movimento, e ele foi então dissolvido a partir de um grande acordão com a vinda do Dom Pedro II ao poder, tá? E a diminuição de novo do preço da carne. Os demais movimentos, tanto Sabinada quanto Balaiada, mostram uma classe média, né? E alguns camponeses, desejados principalmente pelas ideias liberais, de abrir mais a liberdade política. Tem mais liberdade política, mais liberdade econômica, mais autonomia. Da mesma forma, também tinham pessoas que desejavam o fim da escravidão e a libertação, né, dos escravos. Desses dois movimentos, tanto Sabinada quanto Balaiada, tiveram uma repressão violenta do governo e a morte de milhares de pessoas. E por último, né, a que eu falei, a revolta dos malês, que é a revolta dos negros desejosos de fim da escravidão. E aqui, de novo, nesse espectro todo desses movimentos, o fantasma do haitianismo. E para fechar o conteúdo, eu peguei um discurso de Bernardo Pereira de Vasconcelos, apesar de você não poder afirmar que foi ele que fez o discurso, mas é atribuído a ele o discurso. Ele era um político da época da regência, que era liberal mineiro, né? E aí já começa, né, o texto dele apontando as características que ele via neste momento das regências, né, das revoltas regenciais pós-ato de 1834. Então já começa falando, fui liberal. Então, esse termo aqui, fui liberal, quer dizer o seguinte, eu estive presente, né, eu acreditava no liberalismo, né, a liberdade, aí ele continua falando, olha que interessante, a liberdade era nova no país, estava nas aspirações de todos, mas não nas leis. O poder era tudo, fui liberal. Hoje, porém, é diverso o aspecto da sociedade. O que quer dizer que isso? Que há vários segmentos, há vários desejos na sociedade, e essa ideia de liberdade para tanto de gente pensando diferente não funciona, né? Na visão dele, o liberalismo era uma espécie de democracia, né? Então, causando, né, essa disputa pelo poder, e que era necessário concentrar o poder na mão de uma pessoa, para que isso não gerasse o que ele fala aqui da desorganização, olha lá para você ver, e pela anarquia. É importante entender aqui que essa palavra anarquia está se referindo à desordem, a uma ideia de bagunça, e não a um princípio ideológico do século XIX. Ele está utilizando a palavra de forma polissêmica, o outro sentido da palavra que se tem. Como a anarquia virou uma ideia, né, errada na sociedade, uma possibilidade de liberdade extrema das pessoas, onde não há Estado, eles atribuíram isso à bagunça. Então, quando ele utiliza a palavra anarquia aqui, não se refere ao princípio filosófico criado pelos russos e por outros no século XIX. Ele refere apenas à ideia de bagunça e falta de alteridade. E ele continua a carta dele falando assim, não, eu servi a liberdade, eu tentei, né, fazer ela funcionar, né? Então, e aí ele termina o texto dele falando, fui liberal, mas agora sou conservador. O que está mostrando aqui? Que está surgindo no país, então, duas tendências políticas novas, né? A dos progressistas, aliás, é um termo muito usado nos dias de hoje, que queriam mudanças drásticas na sociedade, são os progressistas, e os conservadores. Aqueles que queriam regressar à coisa antiga, né? E que não queriam mudanças, né, rápidas na sociedade.
Então, na próxima aula, a gente discute ao vivo essas mudanças e esses dois partidos. Um abração, gente!